Nós saudamos, os amados irmãos, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, um dia muito especial. Nós podemos nos recordar de um texto da palavra do Senhor que diz o seguinte: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Mateus 28:6. Encontramos também outros versículos que diz o seguinte: buscai a Jesus Nazareno que foi crucificado, Ele ressuscitou, não está mais aqui. E outro texto que muito eu gosto e chama muito a minha atenção diz o seguinte: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amados, dia de Páscoa. E é sempre bom nós podermos relembrar o início de quando o nosso Senhor, o nosso Deus, instituiu então assim a Páscoa. Lá no Velho Testamento, em Êxodo, no seu capítulo 12, nós encontramos no versículo 5, dizendo o seguinte: o cordeiro será sem defeito. No versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Encontramos também no versículo 13, dizendo o seguinte: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Encontramos também mais algum texto que vem falar na palavra do Senhor também no livro de Êxodo, no seu capítulo 12, agora versículo 23, que diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. E o versículo 26 e 27 diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Amados, a gente vê aqui então já a instituição da Páscoa, já no Velho Testamento, e nós não temos como não deixar de falar dessa associação já com o Novo Testamento. E a gente encontra João, o apóstolo João amado, lá na epístola também de João, no seu capítulo 1, versículo 29, quando ele diz: Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E entre a Páscoa e a Santa Ceia existe essa celebração. E eu gosto muito de um texto que fala da última celebração da Páscoa, da Ceia do Senhor, que está lá em Mateus 26. E ele fala assim sobre a sua última fala na ceia, quando ele celebra a ceia feita por Jesus, em que Jesus toma o pão, ele agradece, ele pega o vinho, ele agradece e ele diz: tomai, comei e bebei dele todos, porque este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que é dado por vós. Comei e bebei dele todos, disse o Senhor Jesus. E assim a gente pode sim concluir que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que se entregou para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Hoje é um dia da gente celebrar ao Senhor, é um dia da gente agradecer a Deus, é dia de festa, não é um dia de luto, não é dia de tristeza, mas sim de alegria em saber que o Senhor, o nosso Deus, enviou o seu único Filho a morrer pelos nossos pecados. E é interessante a gente notar que quando nós cometemos um pecado e esse pecado ele é perdoado, nós nos aproximamos mais de Deus. E existe uma frase que eu ouvi que diz o seguinte: se o pecado nos afasta das pessoas, o perdão do Senhor, ele faz com que nós nos aproximemos mais das pessoas. A Páscoa faz nos aproximarmos das pessoas, porque ela nos lembra a comunhão em Cristo Jesus. A Páscoa é a ressurreição de Jesus, é a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inimigo das nossas vidas. Mas eu queria concluir
lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, versículo 20, dizendo o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele venceu a morte por amor a todos nós. Que Deus nos abençoe e que você tenha um dia abençoado. Amém.